problemas grandes e maiores. Menova. Nada nunca impediu os relatórios. No fogo, houve relatórios. Na inundação, houve relatórios. Na paz e na guerra, houve relatórios. Isso não mudou, exceto para aumentar o número de relatórios, quando se tratava de ter um império de golems, belicosos e homens-fera em seus portões, por meio de magia, papel, luz e fumaça. Todos foram empregados para passar mensagens rapidamente dos postos avançados mais remotos para a capital, para as próprias mãos do Ardhi. É por isso que Ardhi Mufidelius estava furioso ao ler a informação que lhe foi transmitida. Ela foi embora. O que é isso, marido? A Ardhigan perguntou enquanto estava sentada em sua mesa em frente a dele em seu escritório particular. Ela olhou para seus olhos castanhos e sentiu seu coração se agitar ao ver sua expressão. A pilha de documentos à sua esquerda era um ponto de orgulho e ela deixou seu olhar vagar orgulhosamente para eles antes de encontrar seus olhos novamente. Ninguém trabalha mais duro por seu povo do que meu companheiro, o melhor de nossos reis. Ele encontrará uma maneira de nos salvar. Eu disse, ela foi embora. Ele respondeu à esposa, ele não precisou explicar, a boca dela abriu e fechou algumas vezes. O que você quer dizer com ela foi embora? Ela simplesmente foi embora. A Ardhigan perguntou com uma pontada aguda de raiva em sua voz, a pena quebrou em seus dedos enquanto ela cerrava o punho, ela xingou enquanto tinta respingava em um de seus documentos. Ah, aí está o fogo que me fez pegar Mulita e torná-la minha alta rainha. Ele pensou consigo mesmo, mas manteve o rosto calmo, pelo que isso diz, ela montou em um cavalo morto-vivo com um enorme guerreiro minotauro, e foi embora depois de uma batalha. Bem, os invasores homens-fera são assustadores, é alguma surpresa que um humano tenha fugido antes de lutar contra eles? Ela perguntou enquanto considerava o assunto. Nós a caçaremos, a mataremos e diremos que ela morreu na luta. Claro que trataremos o corpo com honras, mas, quão difícil pode ser encontrar um humano aqui, especialmente um correndo e aterrorizado? Quem sabe, ela pode até correr para o território Devor por acidente e o problema será resolvido da mesma forma. Mulita respondeu com um pouco mais de facilidade em sua voz enquanto contemplava as maneiras alternativas pelas quais as coisas poderiam melhorar. Então, embora ela tenha começado a bufar com uma risada suave, ela parou rapidamente quando viu que os dedos dele não haviam relaxado. Não, os invasores foram eliminados, os guerreiros se tornaram berserkers, os Devor foram mortos, e ela partiu. Para o território Devor atrás dos cativos, o guerreiro que foi com ela era seu guia, um nativo da região. Mufidelius explicou com seus dedos batendo no documento como se para bater nas palavras para puni-las por dizerem o que disseram. Eles permaneceram impassíveis pelo golpe de seu dedo na tinta, e ele olhou para sua esposa e co-governante. Alguma chance de prendê-la? Mulita perguntou com um rosnado baixo na garganta. Se ela puder sobreviver em terras Devor e resgatar os prisioneiros, o que você acha? Mufidelius perguntou enquanto segurava o relatório sobre uma vela e o queimava, antes de pegar um novo papel e escrever outra nota. O que você está fazendo? Perguntou sua esposa ao ver a rapidez com que ele escrevia. Enviando uma nota para ser encaminhada para o leste, precisamos queimar todas as instruções, e matar qualquer um que soubesse quais eram as instruções. Precisamos de negação. Se ela voltar, quero que seja ouvido apenas que ela fugiu após um ataque surpresa e que nunca tivemos a intenção de fazer mal a ela. Ela fugiu enquanto os soldados lutavam para protegê-la. Essa será a história, e será com isso que continuaremos. Mufidelius disse com uma pitada de desespero em seu tom, mas mais revelador foi o tremor quando ele pegou a corda para tocar o sino que chamaria um mensageiro. Um momento depois, um jovem garoto minotauro apareceu e se ajoelhou diante do Ardhi. Envie isso, então queime. Ele disse enquanto dobrava o papel e o entregava. Majestade. O pajem respondeu, e saiu rapidamente da sala, deixando uma escuridão sobre o escritório particular dos governantes do reino Minotauro. Nazarick. O que você está fazendo? Demiurgo perguntou ao entrar no laboratório e encontrar Vanessa parada ao lado de uma vítima chorosa. E por que você não me convidou para a diversão? Ele se aproximou e ficou ao lado dela. Ela pousou os pequenos cristais com os quais estava trabalhando, tentando algo novo. Sua voz e seus olhos estavam claros como o dia.
o lindo cinza tempestuoso que brilhava como um relâmpago quando ela estava em êxtase orgástico. Novo, como? Demíurgo perguntou, e quando os gritos o interromperam, o arquidiabo olhou para o espécime que estava nu, de pernas abertas na mesa e acorrentado com força. Fique em silêncio. Ele disse, e a boca do homem se fechou, embora a dor estivesse gravada em seu rosto. Eu estava pensando no item que desacelerava o fluxo de mana para que Neia não sentisse mais tanta dor quando tivesse um episódio. Para extraí-lo, eu fiz este drenar um pouco de seu mana, mas comecei a pensar, e se pudéssemos forçá-lo para fora, puxá-lo como um balde tira água de um poço? Ela ergueu um cristal ensanguentado. Eu enfiei alguns desses nos buracos que cortei em seu corpo, mas os encapsulei em algumas variações de feitiço de drenagem, drenar ao toque, drenar mana, drenar vida, para ver o que funcionaria. Se funcionar, então, mesmo que esses cristais não contenham muito, podemos usá-los para criar um sifão e um item de armazenamento. Isso pode ajudar a manter seu mana constantemente baixo demais para uma profecia atingir. Vanessa sorriu descontroladamente e tocou seu dedo no buraco sangrento na coxa do sujeito. Ela cravou sua garra e riu para ele enquanto ele se esforçava. Caso você esteja se perguntando, ele é de Axum, Neuronis ficou entediado com ele. Ele simplesmente não tem voz para cantar, então, eu não a culpo. A demonia disse enquanto suas asas batiam com diversão. Demíurgo olhou para o humano que estava desesperadamente olhando ao redor dele com dor e confusão. Fazer algo por Nazarick é uma coisa, fazer algo por um mero humano é outra, especialmente se vamos apenas matá-la. Estou muito ansioso para ver que tipo de morto-vivo podemos criar com ela. Com o surgimento dessa nova habilidade, imagine ser capaz de sempre saber o que está por vir, dias, séculos, dezenas de milhares de anos. Sem dúvida Lord Ain sabia que ela desenvolveria essa habilidade, e o julgamento é apenas a maneira de fazê-la morrer no auge da lealdade para que nada impeça nossa capacidade de usá-la após a morte. Ele distraidamente enfiou uma garra no buraco nas entranhas do homem e beliscou seu intestino, forçando-o a ter espasmos e sacudir as correntes que o prendiam. Vanessa balançou a cabeça. Não, acho que não. Na verdade, ele ordenou expressamente que eu protegesse a vida dela a todo custo, até a minha, fora do julgamento. Ele não faria isso se ela fosse simplesmente sacrificada. Demíurgo arrastou sua garra afiada sobre a carne do homem, rasgando-a casualmente enquanto ele ia e se sentava em sua mesa de trabalho. Entendo, isso merece ser repensado, se ao menos. Ele olhou para o teto e gemeu, se ao menos eu pudesse me comparar a ele, para ver o auge de seu brilhantismo. Vanessa balançou a cabeça. Ninguém te admira mais do que eu, minha maravilhosa criadora de música. Ela atravessou a sala até onde Demíurgo estava sentado com seus dedos batendo ansiosamente na mesa, seus longos cabelos negros saltando contra sua pele dourada e suas asas negras, e ela colocou uma mão sobre a dele, suas garras cravando-se fortemente nele. E enquanto fazia isso, ela se inclinou perto de seu ouvido. Mas você não deve se desgastar até os ossos com ansiedade por isso. Ele não vai te deixar, ele não deixa aqueles que ele valoriza. Demíurgo bateu outro punho para baixo e rosnou. Lord Hubert foi embora. Meu próprio criador me abandonou. Por que mais ele teria feito isso a menos que eu o desagradasse? Se eu desapontei até mesmo aquele que me fez, como posso esperar servir adequadamente aquele que está acima dele? Os olhos de Vanessa piscaram brevemente, e ela se moveu para trás dele, envolvendo seus braços finos e dourados em volta de sua frente enquanto ele olhava para a mesa. Fazendo o seu melhor, é tudo o que ele pede. Lembre-se, eu era apenas uma camponesa, um nada que era menos que nada. Ele nem mesmo pegou a única coisa que eu tinha para oferecer a ele, nem mesmo para jogar aquela carne fraca para você experimentar. Mas o que ele fez por mim, porque eu fui leal a ele além da beira da morte. Vanessa sussurrou em seu ouvido, mordiscando o lóbulo enquanto buscava confortar o arquidiabo órfão. Sim, você está certo, você se tornou seu eu elevado, útil, assim como fiel. Demíurgo respondeu lentamente e começou a olhar para cima enquanto sua breve melancolia começava a passar. Certo, ele responde à lealdade. Com lealdade, erros são apenas parte do aprendizado, e você é o melhor de seus muitos servos excelentes. Trabalhe duro, mas não com desespero. Ele não deseja miséria para os filhos de seus amigos, e essa miséria pode por si só torná-lo infeliz.
A demonia disse, sentindo a vida começando a retornar para sua colega. Ela sorriu lascivamente. Agora, se você ainda tem frustração para desabafar, bem, vai demorar um pouco até que isso acabe aí. Você me conhece muito bem. Demiurgo comentou enquanto agarrava o braço dela e a puxava para cima da mesa. Claro que sim. Ela riu ao sentir as garras dele arranhando-a, suspirando de felicidade enquanto se oferecia ao seu amante selvagem. Lago Crescente. Intoma ficou com ela a noite toda, falando principalmente de outras coisas, até que o amanhecer chegou e ela apontou para o manuscrito na mesa. Obrigada por ficar comigo, vá em frente e leve isso de volta com você, ainda é um bom trabalho, mesmo que eu não, você sabe, eu só quero fingir que nunca aconteceu. Intoma se levantou, colocou sua máscara de inseto, tocou o ombro da amiga e então silenciosamente pegou o que estava escrito na mesa e saiu. Quando ela saiu, Bertra foi até a porta de sua loja, garantiu que a placa de fechado estava no lugar, que estava trancada e então foi para a cama. Ela não tinha ideia de quanto tempo dormiu, mas quando acordou, o sol estava alto no céu novamente. Ela fez algo pequeno para comer, bebeu, tomou banho e voltou para a cama novamente, e assim foi pelos próximos dias, até que ela se forçou a descer e remover a placa de fechado de sua loja e abrir as portas novamente. Ela foi até o balcão, fez uma rápida contagem das vendas do último dia em que esteve aberta, uma tarefa que havia adiado antes, contou as moedas e ergueu os olhos para sorrir quando ouviu a campainha de sua porta ornamentada com aqueles galhos sinuosos e retorcidos esculpidos na frente, dos quais livros brotavam como folhas, um design do qual ela gostava muito. Seu sorriso passou de genuíno para fragmentado e forçado, sua respiração acelerou e seu batimento cardíaco mais rápido. Oi, Lovin, como vai? Ela perguntou educadamente. Ele tentou e falhou em encontrar os olhos dela enquanto se aproximava do balcão. Tudo bem. Ah, desculpe por antes, não sei o que eu estava pensando, eu estava bêbado, faz muito tempo que não bebo nada, ou ter alguém para beber, e eu pensei. Bertra forçou seu sorriso a conter mais calor do que pensava, e ela apelou para sua habilidade política para agir como deve ser, acenando com a mão em desdém. Obviamente está tudo bem, esquece, eu estava bêbada e eu? Ela mal conseguia acreditar nas próprias palavras que saíam de sua boca, seus olhos fechados para que ela não tivesse que vê-lo enquanto mantinha o sorriso estampado em seu rosto, e o perdão que ela realmente não sentia era derramado enquanto ela fingia que tudo estava bem. Tenho coisas para fazer, então por que você não vai lá e dá uma olhada na loja, vê se tem algo que você gosta? Ela jogou a mão na direção dos livros. Tenho que colocar meu inventário em dia por enquanto, então você me dá licença? Ela voltou a contar moedas e rabiscar anotações sobre o que havia recebido por cada venda. Ele seguiu a sugestão dela, e ela o ignorou o máximo que pôde, embora parte dela ansiasse por fazê-lo pagar. A possibilidade de ser exposta por quem ela era se fosse longe demais, ou fosse muito óbvia, a perspectiva de ter que dizer por que ela o atacou. A perspectiva de até mesmo reconhecer isso era muito desagradável. Só finja que não aconteceu, ele é um cara tão legal, e ele passou por muita coisa, talvez tenha sido só um grande mal-entendido, talvez, se eu apenas fingir que não aconteceu, as coisas podem voltar ao normal. Ela pensou consigo mesma, e saiu do seu devaneio quando ele colocou o livro no balcão. O som dele batendo na madeira quase a fez pular da pele por um momento, embora ele não tivesse batido com força. Este aqui. Ele disse, colocando a mão na capa, uma história da guerra contada pelos olhos de um dos primeiros seguidores de Neia em Oburns, que permaneceu em serviço até a queda de Kami Miyako. Tudo bem. Ela disse o mais calmamente que pôde, e forçou sua mão a permanecer parada enquanto ele colocava 7 moedas de cobre em sua palma. Parecia que ele queria dizer alguma coisa, o silêncio pairava entre eles como um odor ruim. Volto a trabalhar no manuscrito hoje à noite? Ele finalmente perguntou. Não precisa. Ela disse apressadamente e balançou a cabeça em negação, eu já enviei, está tudo bem. Ela insistiu, então, acho que você não precisa mais perder seu tempo vindo aqui à noite. Oh, mas, posso mesmo assim? Vou levar o jantar para comemorar o fim? Ele sugeriu hesitantemente, mas lançou aquele sorriso vencedor para ela. Ela olhou para a orelha mutilada que ele ainda tinha,
e enquanto uma onda de culpa a percorria, ela assentiu silenciosamente. Não foi nada, nós apenas nos empolgamos, só isso. Bertra disse a si mesma enquanto aceitava seu pedido. Ele manteve o sorriso no rosto durante todo o caminho para fora da loja. Quando ele saiu, Bertra forçou seu próprio sorriso a permanecer no lugar, embora, quando ele se foi, o calor de sua loja, que havia desaparecido quando ele entrou, não tenha retornado com sua nova ausência. Ele se desculpou. Eu consegui o que queria, eu deveria dar outra chance a ele, certo? Quero dizer, eu estaria disposta se não tivesse visto. Ah, que bagunça, ela pensou, então acrescentou, eu deveria ter deixado em Toma comê-lo. Estrada das Lágrimas. O descanso deles nas águas foi muito, muito breve. Durma. Ela disse, o sangue que formava crostas em seu rosto tinha lascado um pouco, mas se ela se importava com a sujeira ou o cheiro, ela não deu sinal algum. Em vez disso, ela andou com olhos tão escuros quanto a noite que os engolfava, para frente e para trás sobre o comprimento e a largura dos minotauros adormecidos empilhados. Eles se enrolaram perto um do outro, usando os corpos um do outro como travesseiros e compartilhando conforto e calor. Muum, no entanto, e Mutriel não se juntaram a eles. Você não dorme? Muum comentou. Eu não preciso. Resistência da não-vida me dá resistência de morto-vivo. Os mortos-vivos não dormem. Eles não se cansam, eles não descansam, é útil. Ela disse na voz oca e vazia de um monstro enquanto segurava seus olhos castanhos no vazio que apenas pequenos pontos vermelhos iluminavam. Essa é uma arte marcial comum para humanos desenvolverem? Ele perguntou com o interesse profissional de um guerreiro, fazendo o possível para não dar vazão à sensação de pavor que subiu por sua espinha enquanto olhava para ela. Não. Eu sou uma paladina negra, a única no mundo, até recentemente, mas a única a ter isso, até onde eu sei. Meu senhor é um deus morto-vivo, e como sua paladina, minhas artes marciais são todas baseadas na minha fé nele. Ela respondeu, olhando para o alto, para seu segundo em comando. Ir para a prisão, ir para a guerra, ir para o julgamento, pronto para ser enforcado, há algo que você não faria? Muum coçou o maxilar com uma curiosidade desconfortável. Eu não sei, ele nunca encontrou algo que me fez implorar para que ele revogasse uma ordem ou me fez desobedecer. Se ele encontrar, eu te aviso. Neia respondeu, antes de se virar quando sentiu um leve puxão em suas costas, onde viu a pequena garota minotaura se agarrando. Sim, pequenina? Ela perguntou e olhou para a pequena minotaura. Mutriel agarrou-se firmemente ao manto de Neia. Não consigo dormir, quero uma história. Neia apertou os lábios com força. Sinto muito, mas tenho que ficar de guarda, é para mantê-la segura. Ela se abaixou e acariciou o focinho da pequena minotaura. Seu aperto aumentou. História. Ela insistiu do jeito que só garotinhas conseguiam, e o coração letal de Neia amoleceu um pouco. Vá em frente. Muum sugeriu com uma risada profunda, eu ficarei de guarda. Tudo bem. Neia disse e se abaixou para pegar a mãozinha de Mutriel, os dedinhos minúsculos enrolados em volta da pele manchada de sangue do demônio do oeste, e ela levou Neia para perto de onde um grupo de crianças minotauros estavam encolhidos no centro de um grupo de adultos. Neia sentou-se de pernas cruzadas e deixou a menina sentar em seu colo. História. A garota exigiu novamente. Neia sorriu levemente e disse: era uma vez uma menina que gostava de um menino, mas ele não gostava dela, porque mesmo sendo doce, ela parecia assustadora. Acho que não gosto dessa história. Mutriel começou, e Neia deu um tapinha em sua cabeça. Só tenha paciência, se você não gostar quando eu terminar, eu te conto outra coisa. A paladina negra respondeu gentilmente. Ela ouviu a garotinha bufar em aceitação relutante e continuou. Esse era o padrão de sua vida, durante toda a infância, durante todos os seus primeiros anos, mesmo quando um monstro veio e destruiu seu país, a única coisa que mudou foi a frequência com que ela teve que lutar. Mas então, depois de muita luta e sofrimento, ela conheceu uma garota, alguém forte, gentil, mais sábia do que ela, que olhou em seus olhos sem medo, e ela não estava sozinha depois disso, ela estava feliz, mesmo em tempos difíceis, mas Neia continuou e continuou, até sentir o corpo da garotinha afrouxar e cair contra a armadura manchada de sangue de Neia.
Ela colocou os braços em volta da pequena Minotaura e levantou-se lentamente, colocando-a então no meio, junto com as outras crianças. Ela observou o pequeno peito subir e descer enquanto Mutriel respirava e rolava para uma postura encolhida contra outra pessoa. Talvez eu possa fazer isso. Neia disse a si mesma e olhou para o céu onde as estrelas olhavam de volta para ela. Por favor, Pai, Deus, eu não quero morrer. Eu quero segurar meus filhos, eu quero ter filhos. Se você puder encontrar uma maneira de me perdoar por colocá-la na posição em que eu tenho que suportar tudo isso, e pelo meu pedido egoísta, se houver alguma maneira de que a justiça possa ser feita, e eu ainda possa ter esse pequeno gostinho de uma vida real. Eu imploro, deixe que seja isso que aconteça, mas se você não pode tirar esta taça de mim, então, me ajude a ter a coragem de bebê-la bravamente até a última gota, para que eu não envergonhe você ou minha família pelo medo na minha hora final. As estrelas estavam em silêncio, mas 2 pares de olhos a observavam enquanto ela fazia sua oração e segurava o pingente em volta do pescoço enquanto a dor atacava novamente e algumas palavras que ela não conseguia lembrar e que ninguém conseguia ouvir saíam dela novamente. Ela então se aproximou de Muum e apontou para o lugar onde os outros dormiam. Descanse um pouco, eu cuido disso daqui. Você, cuide-se, certo? Muum disse relutantemente, e foi até onde os outros estavam roncando alto, e rapidamente caiu inconsciente. De volta a Nazarick, 2 pares de olhos estavam observando até então, que viam o vazio em seus olhos e os pontos vermelhos que consumiam seu azul vibrante como se não existissem. Eles observavam seus lábios se moverem enquanto ela erguia os olhos para o céu, como se soubesse que estava sendo observada pelo governante do céu, e o espelho de visão remota foi cortado. Albedo tocou o ombro de Ains com uma mão e colocou a outra sob seu queixo para inclinar seu olhar para ela. Foi um gesto ousado. Mas um que não tinha o fogo usual. Ela encontrou seus pontos vermelhos com olhos dourados brilhantes. Eu não vou deixar que eles a matem, eu prometo a você, Lord Ains. Ela disse, e saiu sem outra palavra para ir se preparar para o dia seguinte do julgamento.